Mais um Energy Channel começando aqui hoje em parceria aqui com a BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. E hoje eu recebo a nossa amiga Raquel, que já veio aqui a primeira vez e é a segunda vez aqui nos estúdios. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia. Tudo ótimo. Fechando o ano, acho que é a última entrevista do ano aqui, a última semana, né? E logo a gente já vai para os desafios de 2025. Você já quer fechar 2024? Já tá querendo parar? Não, mas eu acho que tá perto, vamos lá. Mas ainda tem bastante coisa, né, Raquel? Nossa, não para. Eu imagino pra você que tá lá todo dia tem alguma novidade, alguma questão. Então, pra gente começar, pra quem não assistiu o primeiro episódio, pra quem não te conhece, se apresenta aqui pro nosso público. Ai, vamos lá, então. Olá a todos, não sei qual momento que está assistindo esse episódio, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Raquel Rocha, eu estou na BGD desde 2022, atualmente eu estou como diretora regulatório e tributário, né, trabalhando nesses assuntos, fortalecendo o nosso setor nos trabalhos regulatórios. Bacana, eu imagino que agora com a reforma tributária aprovada, vocês tiveram algumas conquistas significativas, né? Eu queria que você falasse da questão do ICMS na TE. Bom, nós, com a reforma tributária, foi um prêmio, né? Que a gente conquistou com muito suor. Imagina sair do nada para quase tudo, vamos colocar assim. Porque nós não tínhamos nenhuma previsão no texto da reforma tributária para garantir a isenção, né, da energia, a isenção de ICMS na energia compensada para micro e mini geração distribuída. E agora nós conseguimos. Não existia. Não existia essa previsão. E foi um trabalho de muitos meses, quase um ano inteiro trabalhando aí. Não um ano inteiro, porque a gente teve, né, depois que a gente começou a trabalhar, mas 6 meses muito intensos de reuniões quase diárias para a gente trabalhar defendendo o consumidor de energia que está querendo gerar a própria energia. E aí, finalmente, nós conseguimos ali, através do Senado, a inclusão, através de uma emenda, para que tenha a isenção de ICMS na compensação de energia na tarifa, na parte de componente da tarifa de energia. Então, isso foi um pleito muito suado e a gente conseguiu, então, é uma grande vitória. Agora, a reforma tributária, né, também já passou pela Câmara, que foi ratificado, né, voltou para a casa primária, onde se originou, né, porque já que houve alteração do texto lá no Senado, e agora está aguardando sanção presidencial, e a gente espera aí que não ocorra nenhum veto em relação a isso, até porque é um pleito muito justo. Sim, e só para quem está chegando aí assistindo nosso encontro aqui, nossa entrevista, isso atinge todos os consumidores? Todos os consumidores que geram a própria energia. Então, quando você recebe a sua conta, para quem está assistindo, você tem lá a tarifa elétrica, que é o TE, né? Esse TE, ele vai... Aí você tem lá o imposto, né? Na descrição dessa conta. Isso não vai existir mais, é isso? A gente tem que diferenciar um pouquinho o que é a tarifa de energia como o consumidor enxerga na conta, né? Na fatura de energia, e o que é a TE, realmente, quando a gente fala de componente tarifário. Tá. Porque nós temos, né, a tarifa de energia para o baixa tensão, que é esse consumidor residencial, esse pequeno comercial, ele tem uma tarifa monômia. Tá. Então, ele só enxerga um valor, tá? Que é o valor volumétrico ali de, a exemplo, R$1 por quilowatt-hora, tá? Ele não tem isso diferenciado, diferente quando a gente tem um grupo na média tensão, que ele, na fatura de energia, a gente vê lá a TURG e vê a TE. Então, o texto ele não representa essa isenção total, tá, de toda a tarifa de energia, mas simplesmente a componente da tarifa de energia, que é como se fosse ela dividida em 2 blocos, tá? Então, é referente a essa TE. E isso a partir de quando? Bom, a partir de 2026, que é quando começa a valer a reforma tributária. Ela começa a ser aplicada agora em 2025 em forma de teste, e aí a partir de 2026 ela começa a ter, né, realmente ser aplicada. Eu vi que também a questão do artigo 260 foi também uma conquista muito grande. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo aqui o que é o artigo 260 e essa redução de 70%. O que significa? Nós tivemos ali, para quem trabalha nesses modelos de locação de usina, a gente trabalha com contratos de locação. Então, existe, né, um modelo de negócio, então existe uma mercantilidade e existe a
cobrança ali dos impostos, que, inclusive, vou fazer até uma correção aqui, que a gente não vai falar mais da reforma tributária ICMS, né? Sim, sim, sim. O IVA dual deve fazer essa correção. Vamos, exatamente. Só pontuar para começar outro assunto. Porque vamos ter outros nomes, né? Novos conceitos que a gente não mais está... Que é os conceitos que a gente está acostumado, né? Que agora é IBS, CBS. Mas voltando a esse artigo 260, então você paga um imposto e aí no parágrafo 1º, para quem trabalha com locação, vai ter uma redução de 70% na alíquota. Então, assim, isso é um grande ganho também, né, para quem trabalha com esses modelos. Estimula, né, esses negócios. Estimula, exatamente, porque tem essa redução da aplicação da Qualquer alíquota. porte de usina de locação? É para contrato de locação, qualquer porte. Inclusive, para qualquer setor. Isso não está vinculado necessariamente. Que legal. Não estamos falando de solar, estamos falando de contrato de locação. Exatamente. Tá. Perfeito. E isso é importante, né? Porque muita gente gosta desse modelo de negócio, quer participar desse modelo de negócio no Brasil e precisa estar bem calçado, informado sobre como fazer, né? Exato. Porque, na verdade, a locação ainda mais agora com essa redução de 70%, isso significa muito. Para o consumidor que está chegando aqui agora, ele é beneficiado de que forma? Deixar claro para ele. Olha, vai depender muito de como o modelo de negócio é estruturado. Do contrato. Mas a gente olha mais isso para o investidor. O investidor, né? Para aquele da usina. Exatamente, para aquele que está alocando, né? Sim. E agora sim, a agenda regulatória da ANEEL, né? Tem muita coisa para falar aí. Como que tá essa questão quando a gente fala de micro e mini geração? Vamos lá. Mas deixa eu aproveitar, que já que a gente está falando aqui de imposto, a gente teve uma outra grande vitória e eu não queria deixar de falar. Então conta pra gente, Raquel, não esconda nada. O governo do estado de São Paulo, né, ele colocou aí mais 2 anos aí também de isenção do ICMS, aí a gente está falando aí de ICMS, esquece, reforma tributária, é outro assunto, mas que a gente está falando de ICMS aí para geração compartilhada para o estado de São Paulo. Que também foi uma conquista que a BGD trabalhou forte para conseguir. Muito, e saiu assim de última hora, e a gente ficou muito feliz. Então é a isenção do ICMS para o estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo. Esse realmente é um pleito que atinge apenas né, os investimentos no estado de São Paulo. Muito bacana, hein? Isso pode ser replicado para outros estados, você acha? Não. Não. Ou os estados que poderiam já possuir, que seria Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo que não Rio de tinha. Janeiro. Tá. Exato. Na verdade, ele estava para vencer agora dia 31. Na verdade, tinha não. Tem. Ele estava, só que ele vencia no dia 30, o decreto vencia dia 31/12 agora de 2024. E a gente estava brigando ali para a gente renovar. Qual né, estado importante que ainda não tem? Olha, isso é benéfico para todos os consumidores que geram sua própria energia. Então, seria importante que todos os estados pudessem aderir. Mas aí a gente tem a reforma tributária, que já é um outro conceito, e aí o foco era a gente realmente lutar ali através da reforma tributária, porque a gente sai agora, por exemplo, muitos estados têm a isenção de ICMS na tarifa de energia, da componente da tarifa de energia, que é através ali do convênio do CONFAZ, só que é em âmbito, né, vamos dizer assim, administrativo, do âmbito executivo. E aí, com a reforma tributária, não. Agora a gente realmente tem ali uma isenção, né, em lei complementar. Tá, então peraí, vamos lá. Consumidor que está chegando, também eu quero que você explique. Isso é para quem gera energia? Só para quem gera energia. Tá, como que fica a conta, então? Energia compensada. Tá, vamos imaginar, vamos arredondar números e alíquotas, tá? Você tem lá energia, a R$1. Energia compensada. Então, você tem R$1. É porque, assim, dentro da geração própria de energia, hoje a gente também nós temos geradores de energia que está dentro de um bloco que compensa total a energia e um outro que está no momento de transição, que a gente vai falar um pouquinho ali sobre a agenda da ANEEL. Quando a gente olha para quem está no anterior, hoje, a depender do estado, ele enxerga a compensação de energia mais a compensação do ICMS. Hoje a gente fala de ICMS ainda, tá? Em alguns estados, essa compensação ela não ocorre nem 100%, porque tem alguns estados, por exemplo, Bahia, por exemplo, é um estado que ele interpreta que o convênio do CONFAZ, hoje, ele aplica 100% da isenção do ICMS. Esse é o entendimento.
Isso não... Outros estados, eles não têm esse entendimento, inclusive tem modificado o entendimento aí, alguns estados estão mudando o entendimento para o quê? Que a isenção do ICMS em relação ao convênio Confaz, né, número 16 de 2015, ele só se trata da isenção na tarifa de energia. Então, o ICMS na parcela da TUSD, ela é cobrável. Então, o que é isso? Então, quando você vê lá, por exemplo, R$ 1 de energia elétrica com imposto, vamos falar assim, com cobrança de ICMS, PIS e COFINS, na hora que ele gera a própria energia, ao invés dele ter R$ 1 compensado, ele vai ter, vamos imaginar, 90 centavos compensado. Vamos arredondar números aqui. Então, esses 10 centavos vai refletir o quê? O ICMS ali na parcela da TUSD. Tarifa do sistema de distribuição. Exatamente. Tá. Agora, isso para quem está dentro do bloco de, que a gente chama hoje, a gente tem separado ali, GD1, GD2 e CD3. GD1 é aqueles que geram a própria energia, tem hoje uma garantia, vamos dizer, uma segurança jurídica ali, um direito. Porque já fez lá atrás. Que, né, nós temos lá no marco legal da microgeração distribuída, que é um direito que vai até 2045. Então, hoje a gente tem essa previsão legal. Mas nós temos outros que começaram a aderir depois desse prazo que a própria lei deu, mas eles estão em um modelo de compensação que eles não compensam a energia 100%, igual ao GD1, né? 1 para 1. E aí a marco legal não fala de imposto. Marco legal é realmente compensação de energia, que é aquela tarifa de energia homologada pela ANEEL junto à distribuidora local que o consumidor está conectado. Ou seja, traduzindo aqui para o consumidor... você quer gerar sua energia a partir, né, de um certo momento, você não tem mais 1 kW para 1 kW que você entrega para a concessionária de energia para receber isso de volta 1. Não é mais 1 para 1. Não é mais 1 para 1. Né, já mudou essa questão. Já mudou. A tua moeda vale menos. Exatamente. Hoje, por muitas discussões, até porque usa ali a questão do fio. Então, hoje, inclusive, a gente... né, a previsão nesse período de transição, que é um período até 2028, onde esse novo entrante, esse novo consumidor que entrou pós-marco regulatório, após o prazo ali estipulado no marco legal, ele paga uma componente, né, quando a gente fala de G2, que é o fio B, tá? Que o fio B é uma componente dentro da parcela da TUSD. É muito interessante isso, quando a gente vai conversar esse assunto, Ricardo, porque ele... gera uma confusão, né? Exato, porque o consumidor, ele está acostumado a lidar com uma tarifa monômia ali, R$ 1 o quilowatt-hora, uma tarifa volumétrica. Poxa... já começa a falar, epa... Que é isso? E isso é muito importante para os consultores de energia, né, que vendem os equipamentos, que está sempre ali na ponta. É importante eles entenderem isso muito bem, para conseguir explicar para o consumidor. É interessante que lá dentro do escritório a gente chega a algumas... eu publiquei recentemente uma fatura de energia que ela tinha mais de 20 linhas. Nossa, era quase uma página de um livro. Quase uma bíblia, né? Para ler a bíblia ali na conta. Foi muito engraçado. Porque assim, a pessoa que trabalha com isso... estava se assustando com aquilo. Sim. Agora, você imagina um consumidor. Mais ainda. O consumidor assim, né? O que está acontecendo? Por que eu estou pagando tudo isso? O que está acontecendo na minha conta? Um tradutor para a conta. Né? Então, é muito importante cada um que está na ponta com o consumidor está capacitado tecnicamente, com os conceitos, para poder auxiliar. Tá? Entender melhor isso, porque realmente quando a gente olha a tarifa de energia volumétrica para o consumidor, nós temos ali a tarifa de energia, né, que é homologada ali, mais os impostos PIS, COFINS e ICMS. Nós temos aí, quando a gente separa os impostos da tarifa de energia, a gente tem a tarifa de energia com a TUSD e a TE, que é a TUSD, que é, né, a questão do sistema de distribuição, e temos a TE, que são a tarifa de energia. E quando a gente olha esses dois bloquinhos, a gente ainda tem diversos outros bloquinhos menores,
né, referente a cada agente, como cada agente do setor é remunerado. Uhum. Então é bem interessante. E a conta ela começa a ficar mais complexa ainda, depende do tipo de consumidor, né? Quando a gente vai para um consumidor industrial, comercial, ele dá um susto um pouco maior, né? Exato. Quando a gente vai para o consumidor de média tensão, aí a gente já tem uma tarifa binômia, né? A gente já consegue ver isso separado, porque a gente vai ter ali tanto o consumo da disponibilidade de carga que aquele consumidor precisa e como as tarifas volumétricas, que inclusive elas vão estar ali de acordo com a horizontalidade, né? Então, fora ponta, na ponta, enfim, Sim. vai aumentando. Mas você vê que eu estou muito ansioso para saber o quanto o consumidor pode economizar, né? E o quanto a BGD está fazendo aí, qual que é o trabalho da BGD para que isso ocorra. E a gente sabe que os desafios de você gerar a sua própria energia, agora com armazenamento, ou a mobilidade, cada vez que vai ficar mais, eu diria, mais complexo, mais tecnológico também para você entender esse fluxo da energia, para onde vai, para onde vem, o que é realmente justo ser pago, né? E, enfim, muita coisa vai ainda, muita água vai rolar. Muito. Agora, voltando ali para a questão da Agenda 2025, quando a gente olha para a questão da agenda da ANEEL, quais são os desafios? O que mais está acontecendo? Você acabou de falar assim, nossa, temos muita coisa para conversar, o que vale a pena para o consumidor, o que é justo ele pagar ou não, e aí vai ser uma grande pauta, talvez a pauta mais estratégica que a gente tem para o setor. Uhum. Que são ali a agenda regulatória para os custos, para a valoração dos custos e benefícios da micro e mini geração distribuída. E isso está na agenda regulatória da ANEEL, do biênio, né, 2025-2026. É uma agenda que deve começar as discussões agora em 2025, mas a ANEEL entendeu, pelo menos ali na publicação da agenda dela, ela não colocou uma previsão para a publicação da norma, ou dos estudos. Então, vai ter muita discussão, mas a previsão, a gente espera que até 2026 a gente encerre essa discussão. Mas uma discussão que deve começar agora em 2025. E, assim, a BGD já começou, tá? Isso dentro da BGD, a gente já tem estudos em andamento para estarmos tecnicamente fortes, para a gente defender o setor. Nós entendemos, né, nosso conselho, a BGD, entendeu? Extremamente importante a gente estar bem fundamentado para a gente ter essa discussão de alto nível com todos os setores, né, com todos os atores do nosso setor. Isso é uma questão que nunca para, né? Sempre vai, resolveu, tampou uma coisa aqui, agora tem outra coisa aqui. Agora a gente vai ter que entender como vai ficar essa compensação, tanto da geração própria de energia, né? Uhum. Então, assim, o que é esse gerador, esse pequeno gerador que está ali significa no seu telhado gerando energia, né? O que ele está trazendo ali de custos para ele ter aquilo, o que ele está trazendo de benefícios. Exatamente. E o que é justo. E o que é justo ele pagar, o que é justo ele ser compensado. Uhum. Né? Essa vai ser a grande discussão. E lógico, né, e é importante, deve ser assim, com muita tecnicidade, né? Realmente a gente olhando ali todas as questões técnicas de rede de distribuição, todos os benefícios ali econômicos. Trazer todos os atores com uma neutralidade para analisar. Exatamente. Tem acontecido isso? Estamos começando. A gente discutiu, assim, dentro do setor, a gente discute isso de forma muito. Não é uma discussão, na verdade. A gente comenta, vamos colocar assim, de forma muito macro. Mas é porque a gente também estava aguardando ali as diretrizes, né, do Ministério de Minas e Energia para a gente poder ter, né, que é do Conselho Nacional de Energia, para a gente poder ter a própria ANEEL começar a levantar esses estudos. Então, isso realmente tardou. Se eu não estiver enganado, acho que foi publicado em maio desse ano. Uhum. Então, assim, foi quase um ano, eu acredito, de atraso, tá? Para o Conselho ter publicado essas diretrizes. Esse é o pontapé inicial, é a base para começar. O próprio marco legal previu isso, né? Prevê isso, né? Que o Conselho Nacional de Energia enviasse, elaborasse, publicasse essas diretrizes, e daí o segundo passo vem a ANEEL para discussão. Então, isso já houve um pequeno atraso aí pelo Executivo,
E agora, né, que a ANEEL colocou na agenda regulatória, e aí a gente está, né, e como setores, como atores aqui em defesa do setor, a gente também já começou a estudar para a gente poder conversar isso com um nível mais alto, né, com um nível técnico mais alto possível. E essa conversa, né, quando a gente olha para a tecnologia, é porque daqui a pouco o consumidor ele vai começar a armazenar a sua energia. Sim. O seu primeiro passo foi, eu gero, eu troco crédito, eu não tenho nenhum controle sobre como estocar essa energia. Agora você tem. Tem. Hoje, a gente tem uma questão do momento, a gente olha lá para trás, a gente fala assim, o que era a energia solar em 2017, 2016? É engraçado, assim, quanto mais a gente vai para algumas regiões, isso demorou a chegar um pouquinho, tardou mais um pouquinho para chegar. E era muito interessante quando você falava com o consumidor, e o consumidor falava assim, é isso mesmo? Tem certeza? Isso tá bom demais para ser verdade. Uhum. Eu acho que é um pouquinho com o armazenamento, tá? Então, as baterias hoje, ela também passa um pouquinho para essa resistência de cultura. Será que, vale a pena? Não vale a pena? É interessante? Não é seguro? Não é seguro? Então, são coisas que a gente vai começar a conversar, o consumidor vai começar a entender. E aí, ele entender também que ele pode ter o armazenamento e estar conectado na rede, ou ter o armazenamento e não estar conectado à rede, isso... Aí eu não pago nenhum imposto. Você não paga nada. Se você tiver off, você não paga. Você não vai ter nada. Vai faltar energia na rua, no bairro, no estado. Você pode até vender o seu padrão. O padrão você pode até vender, né, nesse caso. Né? Você pode destruir tudo lá. A gente brinca, mas assim, é importante levar uma discussão bem organizada, bem orquestrada, porque assim, cada vez mais a tecnologia ela vai poder trazer dois mundos novos aí, né? Então, eu controlo, eu vou entregar energia que realmente, ou fazer a minha comunicação com o grid, com a distribuidora de energia, só o que eu preciso. Né? Então, talvez isso inverta o papel no futuro. Pro distribuidor, vai ser mais interessante ter esse controle ali com os microgeradores. Porque você investe, pode ser que seja mais interessante, pode ser que não, depende, né? Mas precisa ter um diálogo bem apropriado para ninguém sair perdendo. Olha, a gente fala assim, quando a gente começa até ver experiências dos outros países que estão bem mais adiantados, nossa, a gente tem muita para evoluir. Você olha muito lá fora e fala, olha isso aqui, olha como que é lá. Temos que olhar, né? E até porque se a gente olha com os países que já erraram, a gente tem a possibilidade de errar menos, né? Sim. Porque a gente, já erraram ali, então vamos tomar cuidado para a gente... E os que acertaram, por que a gente não vai por aqui? Exatamente, vamos dar uma olhada. Então, isso é muito interessante. Para o consumidor, sabe uma coisa que eu gosto muito de visualizar? Eu não sei se é algo só meu, mas eu fico assim, poxa, olha que legal, o consumidor... Ele vai poder ter o seu próprio gerador, Sim. Né? A gente olha hoje o solar, que realmente é o que fisicamente consegue estar junto ali, né? Porque o aerogerador são turbinas muito grandes, hídrico, nem todo mundo consegue ter, né, um rio ou alguma coisa de água ali para gerar energia. Então, a solar ela permitiu isso. E aí ele gera a própria energia, ele pode ter o armazenamento de energia para abastecer ele, ele vai poder ter um carro elétrico e ele vai poder ter o carregador elétrico, né, que vai gerar sua própria energia. Eu não sei se você teve experiência de pegar, né, esses veículos de transporte, né, esses serviços de transporte que tem carro elétrico eletrificado. E assim, eles são super felizes, principalmente os que geram a própria energia. Inclusive, eu fiz um vídeo, fui para um evento em Florianópolis e eu consegui, da hora que eu cheguei no aeroporto, todos os Ubers estavam com carro elétrico. E aí, obviamente, né, eu perguntei e explorei mais o assunto. Todos estão super felizes que agora eles estão falando assim, agora a gente está realmente tendo uma vantagem financeira, porque antes ficava muito no empate, né? Você deixava de seu lucro no posto. Agora não, eles falam, não, eu tô tendo um resultado muito legal. Exato. Então, imagina, ele gera a própria energia, ele, se tiver armazenamentos, vai poder ser abastecido pelo armazenamento, principalmente... E não polui a cidade.
vai ter o carro elétrico, vai poder carregar. Então, parece assim que começa a você ser sustentável, né? Eu acho isso muito, muito legal. Mas olhando assim, né, o que a gente vê assim, em outros países, eu não tive muita oportunidade ainda, mas vejo muitos colegas conversando, a gente trocando experiências. Por exemplo, o agregador, a gente fala muito do agregador de carga, né? Que é quando a residência, por exemplo, pode ser toda automatizada. E aí imagina que vai ter um controle realmente do uso ali da energia, do consumo da energia. Inteligente. Vai ser um consumo inteligente. Então, a gente tem muita cultura, muita tecnologia para vir que vai mudar muito o comportamento do consumidor de energia. E aí, esses outros atores, né? Que quando a gente fala da regulação, tudo isso tem que acompanhar também, porque senão... Pois é. Né? E nós tivemos esse ano a atividade ali da Daniel, que foi a abertura da tomada de subsídios, justamente falar sobre o roadmap da modernização da tarifa de energia. Por quê? Porque a gente já tem um novo comportamento. E a tarifa de energia, conforme a estrutura da tarifa de energia hoje, ela representa a realidade? Então, essa é a incógnita. Então, ela já abriu uma tomada de subsídios, né? Inclusive a BGD fez contribuições, mais um roadmap. E agora a gente já tem a previsão também para a próxima agenda da ANEEL ali, uma atividade de começar o primeiro ciclo desse roadmap da harmonização da tarifa, e a discussão vai ser o custo de disponibilidade, porque hoje quando a gente fala da baixa tensão, ele paga um consumo mínimo ali volumétrico, né, a depender ali da sua conexão. Exato, Você paga esse monofásico, bifásico, trifásico, você já sai pagando um pré-pago ali. Exatamente. Se você não, né, usar esse mínimo, você vai pagar. Hoje, esse modelo foi discutido lá atrás. Será que isso já não está ultrapassado? Exatamente. Então, essa vai ser a discussão. Então, isso é mais uma atividade, inclusive a BGD com certeza vai participar. Deve ser muito difícil essas conversas, né? Olha, são bem técnicas. Porque, poxa, você sempre vai, né, defender essa ideia, defender a geração distribuída. Sempre. Esse é o papel da BGD. Sempre. E aí a gente olha e fala, poxa, nada melhor que cada um controlar o seu consumo, a sua produção de energia, obviamente, e participar de um grid maior, mas isso leva tempo. E é importante só pegar um gancho aqui, Ricardo, que não é defender a qualquer custo ou com qualquer narrativa, tá? Mas a defesa plausível, uma defesa técnica. Com razão. Com razão. Tá? Isso é muito importante. Dentro da BGD a gente preza, tá? Através desse porque princípio. Isso já foi uma discussão. Olha, e o grid ele teve um papel até antes da geração distribuída, de cada um poder gerar sua energia, muito, né? E hoje ainda tem um papel muito importante. Porém, são papéis agora que tem que ser revisto. Né? Como que o grid vai se comportar? Como que o mini e o micro geração de energia vai se comportar? Então, todo o cenário ganha quando, olha, isso aqui é justo, isso aqui não é. Para o lado da distribuição, isso aqui é justo, isso aqui não. Para o lado do consumidor, isso aqui... Olha, né? E aí vai. Imagina que esse consumidor, ele não é só consumidor de energia, vamos dizer, ele também é um consumidor de carro. E ele vai começar a comprar carros elétricos, a gente está cada vez aumentando aí. Então, ele também vai começar a querer abastecer a sua energia do seu carro elétrico, abastecer seu carro elétrico na residência. Isso é um novo comportamento. Novo comportamento, de consumo. Exatamente. Você muda completamente aí o teu foco. Você vai no posto encher o pneu do carro. Mas e aí? Daqui a pouco o posto, será que não vai ficar chateado? Você só passar lá para encher o pneu? Eu vi assim, uma pergunta, eu falei assim, Raquel, é um edifício e ele quer que todas as garagens tenham um ponto de carregamento. Então, como é que é o comportamento A regulação disso, exatamente. E outra, né? E o posto, ele passa agora a alguns postos serem eletrificados. Sim. E aí, Raquel, só puxando esse gancho, quando a gente olha pro momento que nós estamos, tudo começa a mudar. O posto de gasolina já tem posto que eu vi aí matéria esses dias, que virou a chave para ser 100% eletrificado. Obviamente que isso é muito baixo, né? Uma matéria, é novidade. Mas a maioria de alguns pontos ou corredores, né, importantes, eles estão se eletrificando. Então, grandes lojas de conveniências, a gente já entra e já tem um carregador rápido, que é o que demanda quem está, né, de passagem. Você não vai querer ficar ali horas carregando, você quer carregar rápido e resolver esse problema.
né? Agora, para a cidade, é o que você falou, como é que fica a regulação para você colocar um carregador, um carro elétrico dentro de um prédio? Pois é. Qual é a segurança, o que manda, o que vai mandar, o que não, né? Então, quais são as normas? O que na isso rede, reflete? né? E o que isso reflete na rede? A rede vai ter que ter um comportamento diferente, até quanto ela vai se modernizar também e o quando ela aguenta, né? Acoplar isso na rede. Depois a gente vai fazer como? Vai fazer com baterias ou misto? Vai ter várias questões entrando aí. Pois é. Quando a gente olha, assim, todo investidor, todos os investimentos, ele quer ver, tá, vale a pena teu investimento agora? Então, é algo que vai acontecendo naturalmente. Então, quanto mais veículos eletrificados a gente vai tendo, mais demanda pelo carregamento vai existindo, mais empresas vão investir nesses carregadores, né, para poder. E aí já tem empresas olhando aí para construir rotas, porque hoje uma dificuldade que se tem, né, para ter carro eletrificado é o caminho, o percurso que você vai ter, porque se você necessitar, né, de uma carga, a depender de você não vai poder, como você colocou, ficar horas. E aí hoje você tem algumas empresas que tá cobrando, eu cobro X o quilowatt, né? Aí daqui a pouco tem que ter uma regra, né? Tem que Senão ter. daqui a pouco, então tudo tem que passar um pouquinho na coisa. Quando começou o BGD falando, jamais a gente pensava nisso, agora a gente já está pensando nisso. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. É o futuro que é presente, Exatamente. O futuro presente. Exatamente. Então, que legal, que legal. Para a gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que você... Tem mais algum ponto que você queira destacar? Olha, eu acho que importante também para o nosso setor aí vai ser de atividade ali em relação à prestação de serviço público pelas distribuidoras. Nós tivemos esse ano, em junho, ali a publicação do decreto do Executivo em relação à renovação da concessão das distribuidoras de energia elétrica. A gente sabe, né, as dificuldades que o consumidor tem para até conectar ali seus sistemas, inclusive, eu comento bastante assim, não basta todos os desafios no processo de conexão para esse consumidor gerar a própria energia, ainda assim, quando ele finalmente consegue, ele começa a ter problemas de faturamento. E aí, toda vez que esse consumidor, ele tenta resolver isso junto com a distribuidora, existe uma precariedade muito grande na prestação de serviço. Comunicação muito falha, né? Você Exato. se irrita muito com a concessionária, muitas das vezes, porque você não consegue avançar, evoluir numa conversa saudável. Exato. Hoje, lógico, a discussão maior, porque até pelo volume de consumidor de energia, quando a gente, né, olha como qualquer tipo de consumidor, não aquele só gera a própria energia, mas como qualquer um, é a questão do fornecimento de energia elétrica, né? Que o estado de São Paulo, inclusive, né, esqueci agora a concessionária que está com dificuldade aí, por causa passou dias ali sem fazer a reparação, e aí você sem olha retornar. alguns modelos de mercado pelo mundo, no Texas, por exemplo, né? Você olha e você tem, você pode escolher. Você pode, de quem que eu quero consumir energia na cidade de São Paulo. Você pode ter algumas empresas que te fornecem energia para o consumidor, desde o residencial até o comercial, industrial, e aí se você não está satisfeito com o atendimento, você muda de operadora. Você vai assinar a energia de outra empresa. Isso seria o ideal, né? Porque daí você não fica na mão de uma única empresa. Isso. Porque você vai chorar para quem aqui? Então a empresa tá me atendendo ruim. E aí você liga, você vai falar com ela, você fala, tá, mas eu vou comprar energia de quem então? Hoje o nosso sistema, por ser, né, um sistema interligado pelo distribuidor, está conectado naquela concessionária, né, a qual ele pertence, a localidade dele pertence, fica... E aí você não estimula, né, uma concorrência saudável, porque você fala assim, tá, eu não estou satisfeito com a ANEEL ou com a Electro, sei lá, estou chutando aqui uns nomes. Eu posso ter mais 100 operadoras que vendem um pacote de assinatura para mim. Hoje, ainda assim, mesmo com o pacote de assinatura, ele vai estar ligado à distribuidora. Né? A gente depende porque nosso sistema é interligado. Mas essa discussão, né, que o decreto trouxe, mais exigências, inclusive previsões de informações mais transparentes, como, por exemplo, que informações de relação a consumo, de demanda, em relação a demandas, em relação a informações de inversão de fluxo, tudo esteja em site eletrônico, sítio eletrônico. Sim, que seja bem organizado, né? Acessível. Que isso esteja acessível, que esteja transparente. Nós tivemos aí a ANEEL
com a resolução 1098 agora de 2024, ela obrigou que as distribuidoras dessem mais transparência nas informações em relação aos estudos, né, de inversão de fluxo, que a gente estava com um problema muito sério nisso, né, em várias localidades, em vários estados, em várias concessões aí pelo Brasil. Mas ainda assim o decreto também fortaleceu isso, entre outras coisas, o Open Energy, né? Então, assim, essa discussão que a gente vai ter nessa atividade ali, tanto da prestação de serviços do fornecimento, como a prestação de serviços referente ali ao que o decreto está trazendo, esse decreto executivo, vai nos ajudar a brigar por diretrizes mais fortes, né, e que as distribuidoras de energia, né, as concessões, elas possam realmente ser temerárias, que essas coisas sejam temerárias para elas, e não que elas vão lá e vai oferecendo essa prestação de serviço ruim, né, mal organizada e não tem consequência nenhuma. Então, isso também vai ser um pleito muito forte para a gente, para que elas tenham responsabilidades e possam fazer uma boa prestação. Maravilha. Vamos acompanhar aqui, então, o trabalho da BGD aqui no Energy Channel. E eu sei que tem muito... A cada conversa que a gente tem, né? Eu até falei, nossa, quando que a gente conversou da última vez? Faz pouco tempo, eu achava que era até mais, né? E sempre tem novidades, sempre tem coisa nova, sempre tem desafios novos. Daqui para março a gente conversa mais um pouco. Com certeza, e a gente vai trazer mais informações importantes aqui. Se você tem alguma informação importante que você gostaria de saber aqui, manda aqui na descrição dessa matéria aqui, que a gente vai trazer prontamente aqui para Raquel e para o time da BGD. Pode ser, Raquel? Claro. Então, maravilha. Então, a gente vai fechar o nosso bate-papo. Nosso tempo está acabando. Vou convidar você que não baixou nosso aplicativo ainda, já disponível na Apple Store e na Google. Baixe nosso aplicativo, Energy Channel, e fique bem informado. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. E seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Só quero deixar, quem quiser conhecer a BGD também, acesse o site da BGD, www.bgd.com.br, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então vamos lá, gente, abgd.com.br. Você pode ficar bem informado também com todos os trabalhos que a BGD está trazendo aqui. Valeu!